nós cristãos acreditamos na vida após a morte. Com o evento morte, a alma humana será apresentada a Jesus Cristo e será julgada. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, quando tratamos do tema juízo particular. Como vocês podem ver aí em nosso slide, que já foi utilizado em outros vídeos, após a morte seremos julgados e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, irá nos iluminar com seu Santo Espírito. Diante de nossas obras, iluminados pelo Espírito Santo, saberemos imediatamente qual será o nosso fim escatológico. Se iremos para o céu, se iremos para o purgatório, que é uma anticâmara do céu, onde nós seremos purificados de nossas pequenas imperfeições ou de nossas desordens espirituais, para purificados chegarmos ao céu, ou nos precipitaremos para o inferno. Temos aí as passagens bíblicas que confirmam a realidade espiritual do céu, do purgatório e do inferno. Mas isto só acontecerá com a alma humana, porque com o evento morte, o corpo humano será enterrado, será cremado, voltará ao pó. Enquanto as almas humanas eleitas estiverem no céu, intercedendo por nós aqui na terra, as almas do purgatório estarão se purificando, cada uma conforme a purificação, o tempo que precisarem. E as almas dos infiéis já estarão precipitadas no inferno, completamente afastadas, porque assim quiseram e demonstraram isso em suas vidas mortais, completamente afastadas da luz de Deus. Mas nós só estamos falando das almas. No fim dos tempos, como está aí no slide, nós teremos a volta de Jesus, chamada parousia, em plena glória. Haverá a ressurreição dos corpos, ou seja, as almas justas receberão seus corpos completamente ressuscitados, viverão nos céus novos e uma nova terra, em uma terra completamente restaurada, no reino eterno da Santíssima Trindade. E aí é que nós chegamos no ponto desse vídeo. As almas dos infiéis, neste momento, receberão os corpos tenebrosos. As almas injustas sofrerão a ressurreição do juízo, como está lá em João 5, do 28 ao 29. A alma do infiel, junto com esse corpo tenebroso, configuram novamente o ser humano e viverão juntas o tormento eterno. Receberemos a ressurreição dos corpos, no caso das almas eleitas, e a ressurreição do juízo, no caso das almas dos infiéis, por ocasião da volta de Jesus em plena glória. Sem mencionar que no juízo final haverá o esclarecimento de todas as coisas. Exatamente por se tratar de escatologia, nós estamos num campo onde as palavras são pobres para significar as realidades espirituais. Tanto que o céu, o inferno e até o purgatório, ao longo da história da humanidade, foram representados por figuras humanas, foram representados como lugares físicos. E nós sabemos que são estados espirituais. A igreja achou por bem usar o termo estado-lugar. Lugares espirituais que não são exatamente como os lugares físicos. De qualquer forma, é melhor entender o céu, o inferno e o purgatório como estados espirituais da alma. Neste slide, você está vendo as faculdades dos corpos ressuscitados, também chamados de corpos gloriosos ou corpos espirituais. Estes dons sobrenaturais constituem as faculdades dos corpos ressuscitados, como a impassibilidade, onde o corpo estará submetido a alma racional, que estará submetida perfeitamente a Deus. Este corpo não terá doenças, ferimentos, fadiga, sono, frio ou calor. Implica em eterna saúde, bem-estar inalterável, pois o domínio do homem sobre o corpo será perfeito. O corpo espiritual
corpo glorificado ou corpo ressuscitado também será sutil. Os corpos serão palpáveis, consistentes, mas com o poder de aparecer e desaparecer, assim como de penetrar através dos corpos sólidos, como Jesus ressuscitado fez. Eles serão simplesmente sutis. A sutileza nos faz pensar que seremos como fantasmas, mas quando estamos dizendo que penetra através dos corpos sólidos, podemos dizer que o corpo ressuscitado é sutil porque está acima, pode se colocar acima dos obstáculos materiais. Ele pode aparecer, por exemplo, em uma sala fechada, no meio de uma sala fechada, como Jesus fez nos evangelhos. Não devemos confundir com o fantasma. Também o corpo ressuscitado será ágil. Haverá um efeito também sobrenatural sobre o movimento. A agilidade livrará o corpo do seu peso e ele poderá ir para onde deseja, a alma, com uma facilidade e velocidade incomparáveis. E também o corpo ressuscitado terá a claridade, como um jorro de glória sobre todo o corpo humano, assim como o Senhor Jesus demonstrou por ocasião da transfiguração em Mateus 17. Mas nós estamos falando dos dons sobrenaturais dos corpos ressuscitados, corpos que foram ressuscitados para que as almas fiéis possam voltar à configuração de seres humanos. E eu novamente estou falando de configuração do ser humano. É bem simples. O ser humano é feito de alma espiritual e corpo material. A morte causa um trauma no ser humano, uma separação traumática, uma separação que altera essencialmente, substancialmente, o que podemos chamar de ser humano. Por quê? Porque separa a alma espiritual do corpo material. É um evento que não é desejado por Deus. O salário do pecado é a morte. A morte só acontece porque toda a humanidade está encerrada no pecado. Porque os primeiros pais, inclusive, disseram não a Deus e se afastaram completamente desta luz que é o próprio Deus. E a isso chamamos pecado original. As dores, as doenças, a própria morte são consequências lógicas e naturais desse afastamento de Deus, que é a própria luz, que é a própria vida, e vida em abundância. Logo, quando Jesus promete que haverá no fim dos tempos a ressurreição da carne, é porque Deus está fazendo justiça, está reconfigurando novamente o homem a ser substancialmente um ser humano. Porque no juízo particular que nós acabamos de ver, só existe a alma, não é mais ser humano. O ser humano deixa de ser humano a partir do momento que acontece o evento morte, porque o corpo se torna um cadáver e a alma se separa deste corpo. Agora, no céu, no purgatório e no inferno, só temos almas humanas, com exceção do próprio Senhor Jesus, que ressuscitou, e de Nossa Senhora, que subiu aos céus pelo próprio poder de Deus. Podemos dizer que substancialmente e essencialmente, somente no juízo final, por ocasião da ressurreição da carne, as almas humanas recebendo seus corpos ressuscitados, formarão novamente os seres humanos, substancialmente falando. Nesse retorno à configuração de ser humano, como já mencionei, Deus está fazendo justiça e reparando aquilo que foi desvirtuado através do evento morte. Por isso, quando nós falamos do corpo tenebroso, que é o tema do nosso vídeo, nós estamos falando exatamente do oposto do corpo ressuscitado. Assim como a alma do eleito que está nos céus receberá um corpo ressuscitado, a alma do infiel que está no inferno receberá o corpo tenebroso. Mas o que significa, em linhas gerais, esse corpo tenebroso? Assim como a alma do fiel, unida ao corpo ressuscitado, está comungando plenamente de Deus, a alma do infiel,
unida a este corpo tenebroso, está completamente afastada ou afastado do próprio Deus. Em resumo, o corpo tenebroso é exatamente o oposto do corpo ressuscitado. Contudo, estamos falando de um tema escatológico, onde as palavras são pobres e a literatura é muito escassa, porque se trata dos últimos passos da vida do homem. Portanto, como não temos com precisão o significado do corpo tenebroso, devemos entender que assim como o corpo ressuscitado tem o mesmo fim escatológico da alma humana do fiel eleito, o corpo tenebroso tem o mesmo fim escatológico da alma do infiel, daquele que se precipitou ao inferno, que se afastou definitivamente e voluntariamente da presença de Deus. E sabemos que qualquer coisa diferente disso é uma completa incoerência, e Deus está longe de ser incoerente. Mas Marcos, da onde vem essa expressão corpo tenebroso? Está lá em Mateus 6, nos versos 22 e 23. Lá nós temos uma vaga comparação e com isso podemos entender de onde veio esta expressão. Está lá escrito que o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, podemos colocar aí se teu olho é santo, se teu olho é sadio, todo o teu corpo será iluminado. Portanto, neste verso 22, estamos nos referindo à alma humana eleita e ao corpo ressuscitado por consequência. Agora no verso 23, se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. E aí também nós temos duas outras traduções. O teu corpo estará nas trevas, o teu corpo será tenebroso ou o seu corpo será escuro. Existem essas três traduções no português. Se vocês encontraram outras traduções nas suas Bíblias, coloquem aí nos comentários, porque eu não as conheço. Seria legal a gente compartilhar. Continuando, se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Verificamos aqui no verso 23 que estamos nos referindo à alma do infiel e do seu corpo, no caso, o corpo que está nas trevas, o corpo tenebroso, o corpo escuro. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Chegamos perto do que pode ser o tal corpo tenebroso que as almas injustas receberão no fim dos tempos, na chamada ressurreição do juízo, mas as palavras são pobres para designar estas últimas realidades espirituais dos seres humanos. Vou deixar aí na descrição os vídeos referentes à escatologia que nós temos aqui em nosso canal e que vão explicar de forma mais aprofundada o céu, o inferno, o purgatório, o juízo particular, o juízo final, o fim dos tempos e a volta do Senhor em plena glória. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.